Crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aulinha do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Vou fazer a prece para iniciarmos a leitura e a reflexão do texto que será lido neste momento, né? Então vamos agradecer agora a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga presente, Dr. Erma, mentor de nossa casa, agradecemos do nosso coração a oportunidade de estarmos nesta manhã em mais uma reflexão do Evangelho. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, nos amparar, Senhor, neste dia e neste final de semana. Que o Senhor possa nos dar a intuição para podermos chegar à sua direção, Senhor, que é o caminho da felicidade. E assim, pedimos a permissão, a espiritualidade amiga, mas acima de tudo, a Deus nosso Pai, que possamos dar por iniciado a mais uma reflexão do Evangelho desta manhã. Então, crianças, eu vou fazer a leitura do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, o item 1 ao item 3. Vou fazer um resumo aqui, porque o texto é muito longo, mas se vocês tiverem esse livrinho do Evangelho em casa, que vocês possam fazer, né, acompanhar a leitura que será feita neste momento. Então, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de contratar trabalhadores para a sua vinda. Após ajustar com eles que pagariam um denário por dia, a cada um mandou-os para a sua vinda. Tendo saído ainda na terceira hora do dia, encontrou outros trabalhadores, que estavam na praça sem nada fazer, e disse-lhes: Ide-vos também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair à hora sexta e na hora nona. Fez o mesmo. Voltando a sair na hora 10ª. Encontrou outros que também estavam sem nada a fazer, aos quais ele disse: Por que estáis aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhe disseram: É que ninguém nos assalariou. Então ele falou: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha, apenas na hora 10ª, aproximou-se e cada um recebeu um denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas um denário cada um. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: Eis, os últimos trabalharam apenas 1 hora, e vos lhes pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: Meu amigo, não te faças nada de errado. Não combinaste comigo um denário pela jornada de trabalho? Toma, pois o que te pertence, e vai-te quando a mim. Quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não é permitido fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 20, de 1 a 16, está pedindo aqui para ver também a parábola do banquete de núpcias no capítulo 17 do livro do Evangelho. Então, o texto vem mencionar para a gente, os trabalhadores da última hora. À primeira vista, a parábola, dos trabalhadores da última hora pode parecer para a gente uma situação de injustiça, como vem mencionando aqui no livro. Parece que os operários queixosos tinham razão de reclamar contra o dono da vinha, pois eles trabalhavam mais tempo que os últimos.
que só tiveram 1 hora de serviço, como vem mencionando aqui no texto. No entanto, né, os operários não tinham direito de reclamação. Por quê? Porque estavam recebendo o salário que combinou, né, com no caso, com aquele patrão, né? Então, o senhor da vinha, né, havia prometido pagar 1 denário e cumpriu sua palavra. Então, eles combinaram, então não tinha motivo de reclamar. Então, para a gente compreender, né, melhor essa parábola, a gente tem que entender, né, que o pai de família, né, lá como está mencionando, é comparado a quem? A Deus, né, a vinha, o universo, né, o todo, o universo, e os trabalhadores, né, aos seres humanos, né? O trabalho na vinha ao trabalho do bem, as horas, né, qualquer tempo, e o salário à felicidade, né? Então não houve injustiça por parte do proprietário da vinha, né? Ele quis pagar também 1 denário, isto é, o salário justo aos trabalhadores da última hora. Certamente porque viu que o serviço feito por estes, nessa única hora, foi feito com boa vontade, com amor e com cuidado. Ele considerou não o tempo, mas a qualidade do serviço feito. Então a gente está vendo aqui a questão, né, não a questão da questão do dinheiro, a questão, né, do amor, do empenho daqueles trabalhadores, né, com aquela tarefa naquele momento. A igualdade, né, de pagamento, no caso, né, de cada trabalhador de boa vontade, recebe e reflete a bondade divina, que valoriza tudo aquilo que venhamos a fazer na obra do bem. Então, tudo aquilo que vem a gente fazer na obra do bem, né, venha fazer, venha valorizar, né, nessa questão do pagamento, né, ao trabalhador de boa vontade. Há trabalhadores, né, cuidadosos de boa vontade que, devotando-se de corpo e alma às tarefas que lhes são confiadas, produzem mais e melhor, e em menos tempo que o comum. Assim como há os mercenários, as pessoas que só visam o quê? O dinheiro, os que trabalham apenas pelo dinheiro, que se mexe somente quando são vigiados, cuja produção, evidentemente, é muito menor que a dos primeiros. Então, ele está fazendo uma correlação aqui, não é só porque a pessoa chegou primeiro, que ela tem, pelo tempo que ela está trabalhando, que ela tem que receber mais do que os últimos que chegaram, por exemplo, num dia só, e recebe a mesma coisa que os primeiros. Ele está falando aqui na questão, né, do amor, do empenho, da bondade, de fazer aquilo com desinteresse. E está mencionando os mercenários, aqueles que só visam dinheiro, que só trabalham por dinheiro. Então ele está dando esse exemplo aqui. Então, portanto, né, o trabalhador da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservada à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça e da má vontade. Então ele está dizendo aqui das pessoas que são preguiçosas, que têm má vontade, está dando esses exemplos aqui, né? Os trabalhadores da primeira hora representam, né, o que para a gente, né, o que está falando aqui? Os espíritos que possuem o maior número de encarnações, mas que não souberam aproveitá-las, perdendo as oportunidades que lhes foram concedidas para se regenerarem e progredirem. Então ele está mencionando aqui que os trabalhadores da primeira hora são aqueles espíritos que tiveram a oportunidade das primeiras encarnações, porém não souberam aproveitá-las, perdendo as oportunidades, né, que foram concedidas a eles de se regenerarem e progredirem. Então ele vem mencionando para a gente, né, nesse contexto aqui, né, falando para a gente que os trabalhadores, né, contratados, né, posteriormente, né, simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, né?
mas que fazendo melhor uso do livre-arbítrio, caminhando em linha reta, sem se perder por atalhos e desvios. Alcançaram em apenas algumas existências progresso que outros demoraram a realizar. Então ele está mencionando para a gente o quê? Não é pelo ato de você vir primeiro que você vai render mais do que aquele que veio por último. Então ele quer dizer o quê? Que às vezes aquele que veio por último, né, veio depois de um tempo que ele, né, aproveitou a oportunidade, né, que ele veio, absorveu aquilo com mais rapidez, né, com a vontade dele. Então ele está mencionando aqui que nem sempre o primeiro será, né, aquele que vai dar melhores resultados. Então ele está mencionando aqui que muitas das vezes, né, o último, né, o que veio depois de um tempo, é aquele que absorveu melhor e obteve o melhor resultado, né? Dando assim a questão da oportunidade, né? Pegou, abraçou a oportunidade e caminhou e seguiu. E às vezes aquele que está lá, vem primeiro, teve a oportunidade e não soube aproveitar, né? Então isso se explica essa questão dessa parábola aqui com relação aos últimos serão os primeiros. Assim se explica, né, porque os primeiros poderão ser os últimos serem os primeiros a ganhar o reino dos céus, né? É como o número dos preguiçosos costuma ser maior do que os trabalhadores de boa vontade. Resulta serem muitos os chamados e poucos os escolhidos. Todos nós, né, todos nós somos chamados a trabalhar na vinha, né? Todos nós somos convidados a trabalhar. Portanto, devemos empregar bem o nosso tempo, né, e cumprir a tarefa que nos foi confiada. Felizes, né, serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo senão a caridade. Então, todos nós aqui somos convidados, né, ao trabalho, né? Só que uns abraçam aquela causa, né, e trabalham, caminham no rumo certo, sem o quê? Sem desinteresse e sem outro objetivo senão, né, a caridade. E outros, né, são convidados, mas, porque, como diz o texto, não são escolhidos. Por quê? Porque se deparam com suas questões pessoais, né, o orgulho, o egoísmo, né, e não aproveitam a oportunidade, né, que foi dada àquela pessoa. Então, é uma reflexão, né, desse texto, os trabalhadores da última hora, falando, né, que todos nós temos a condição de trabalhar na vinha do Senhor, né, na vinha de Deus nosso Pai, que Ele sempre nos convida, sempre está nos auxiliando, nos orientando, nos dando oportunidade para progredirmos como espíritos, né, para sermos, para a gente evoluir como espíritos, né, chegar à perfeição, pois todos nós chegaremos, só que para caber a cada um abraçar essa causa e caminhar, né, de uma forma melhor e mais rápida a caminho da felicidade. Basta, né, a vontade nossa, mas que todos nós temos a oportunidade. E vem falando aqui dos trabalhadores da última hora, que às vezes aquele que chega por último é aquele que abraça melhor a causa e que evolui mais rápido, né? Nem às vezes aquele que está lá há muito tempo, né, primeiro, e ele não abraça aquela causa, não aproveita, enfim. Então, essa foi a mensagem do dia, né, do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, né, e uma bela reflexão para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Então, foi essa a lição do dia. Que todos tenham um bom dia, um bom final de semana, uma boa reflexão. Obrigado a todos, que assim possa ser, né, a nossa aulinha dessa manhã. Eu vou fazer agora a prece de encerramento para podermos encerrar a nossa aula.
Deus de infinita bondade, agradecemos mais uma reflexão dos teus ensinamentos, que possamos refletir, Senhor, e colocarmos em prática para podermos alcançar um pouquinho mais da felicidade, Senhor. Que o Senhor possa abençoar nossas famílias, nos proteger, nos amparar, Senhor. Nos envolver com suas vibrações de paz, de amor e de harmonia. E assim, pedimos a permissão, a espiritualidade amiga presente, ao Dr. Hermo, mas acima de tudo a Deus nosso Pai, possamos dar por encerrado a mais uma aulinha do Evangelho dessa sexta-feira. Que assim possa ser. Obrigado, crianças, tenham um bom dia e até a próxima.